Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo, depois de um hiato de algumas semanas, estamos retomando as análises de ações aqui no canal. Vai ser a primeira análise de ações do ano de 2023 e nós vamos começar com uma daquelas que é uma das grandes estrelas aí do mundo da sardinhagem. Então, hoje vai ser a sessão Cine Trash aqui no canal Investidor Cético. Oi, a própria, a única e a verdadeira. A gente se vê logo depois da vinheta. Então, estamos aqui para falar da Oi BR3, e apenas ressaltando, este vídeo está sendo gravado no dia 10 de janeiro. Então todos os dados que vão ser apresentados aqui, dados fundamentalistas, gráficos, refletem a realidade do dia 10 de janeiro, e é interessante mencionar que 10 de janeiro é naturalmente depois de 9 de janeiro. 9 de janeiro foi uma segunda-feira e que foi o primeiro dia em que as ações da Oi passaram a ser negociadas após um grupamento que juntou 10 ações em uma. Então eu quero começar esse vídeo aqui falando sobre o grupamento, o que é o grupamento, para aqueles que não são tão familiarizados aí com os assuntos de bolsa entenderem melhor aqui do que se trata. Então, existem alguns eventos corporativos que não impactam diretamente no capital social da empresa, no valor financeiro do capital social da empresa, mas impactam no número de ações. E esses eventos corporativos são o desdobramento e o grupamento. Então, ocasionalmente, uma ação ela é dividida em outras ações. É o caso do desdobramento. Isso acontece porque uma ação, às vezes, ela fica muito cara e ela começa a perder liquidez. Então uma ação começa a valer milhares de reais, a empresa vai lá da sua iniciativa e quebra aquela ação em ações menores para que elas fluam melhor. E tem o oposto disso, que é o chamado grupamento. Quando uma ação perde muito valor, às vezes ela passa a ser cotada em centavos e ela se torna muito volátil, né? Porque imagina a seguinte situação: uma empresa, uma ação que vai por preço de R$1, qualquer movimentação, né, a movimentação mínima possível é 1 centavo, qualquer movimentação já vai ser 1%. Então ela se torna volátil demais. Aí tem o grupamento. Então se junta ações para fazer uma ação de valor maior. E aqui no Brasil, né, o desdobramento a gente costuma às vezes se referir em inglês, o split de dividir, né, em inglês o pessoal fala split the bill, né, dividir a conta, esse tipo de coisa. E tem uma invenção aqui, né, às vezes você pode ouvir no caso do grupamento, o pessoal fala do implit. Implit é uma palavra que parece em inglês, né, parece o contrário de split, mas é uma invenção genuinamente brasileira, tá? Essa palavra não existe, né? Eu particularmente eu acho horrível essa palavra, porque se for para falar em inglês, né, quer dizer, se for para a gente surrar o vernáculo shakespeariano aqui, vamos tentar fazer as coisas direitinho, né? O termo em inglês correto para se referir ao grupamento é reverse split, o split reverso, e que é exatamente o que aconteceu com a Oi. Então as ações da Oi estavam ali valendo centavinhos e juntaram, então pegaram 10 ações da Oi e juntaram em uma única ação. A própria bolsa, a própria B3 já vinha forçando isso acontecer, porque é ruim para uma bolsa de valores, é ruim para a imagem do mercado financeiro como um todo ter ações tão baratas, né? Quer dizer, ter ações aí tão depreciadas, pega mal para a empresa, pega mal para todo mundo. Então aconteceu isso, né? No dia 9 de janeiro começou a ser negociada então as ações da Oi, e muito próximas, né? Quer dizer, no dia teve ainda um desempenho até razoavelmente bom,
mas a situação da Oi é uma situação muito complexa, muito complicada, ainda que ela tenha tido algumas boas notícias aí ultimamente. A Oi, ela se tornou uma empresa que estava em recuperação judicial, e uma coisa de positivo que a gente pode dizer da Oi é que poucas empresas conseguem sair de uma recuperação judicial. A Oi conseguiu, é uma exceção. Então, isso é uma coisa louvável, porque não é comum acontecer. A Oi passou por um longo processo de recuperação judicial que durou mais de 6 anos e essa recuperação judicial, então, foi levantada recentemente. Contando um pouquinho da história da Oi, a Oi surgiu no seu formato atual em 1998, então quando começou-se ali uma movimentação de abertura do mercado de telecomunicações, o sistema Telebrás ali começou a ser quebrado, dividido, regiões do Brasil começaram a ser entregues aí para grupos privados para explorar serviços de telefonia. E a Oi, então Telemar, na época, surgiu, né, como um dos players, como uma das empresas aí explorando o serviço de telefonia, e era uma empresa de capital brasileiro, né, capital majoritariamente brasileiro. E aí um pouco depois, aí, um pouco mais para frente, alguns anos para frente, já num outro governo, coisas interessantes começaram a acontecer com a Oi. O governo, então, né, que assumiu depois de 2002, tinha uma orientação que era interessante, né, uma orientação de desenvolvimento, uma orientação econômica, de tentar criar, fomentar, desenvolver grandes grupos, grandes conglomerados nacionais, campeões nacionais. Só num passado muito, muito distante, ou acho que talvez não tão distante assim. Mas enfim, tinha essa orientação de se criar grandes grupos empresariais, até porque grandes grupos empresariais são uma coisa que dá prestígio para um país, né? Refletem a pujança da economia do país, e havia uma preocupação, entre outras coisas, né? Essa preocupação de imagem, de formar grandes grupos reconhecíveis fora do Brasil. Então, quando a gente vê alguns grupos assim como Volkswagen, Nestlé, Sony, Microsoft, a gente já associa com aqueles países, então é como se fosse uma ferramenta assim de soft power, né? E o Brasil não tem marcas tão reconhecidas. Tem algumas empresas que são muito grandes, mas não são tão conhecidas do grande público quanto essas marcas estrangeiras. Então, houve essa orientação do governo, né, de tentar criar esses grandes campeões nacionais, e a Telemar, então, foi uma dessas agraciadas com a generosidade dos mecanismos de financiamento públicos, e foi exatamente isso que levou a empresa a essa situação a qual ela se encontra hoje. Porque a Telemar, ela teve acesso a muitos fundos via BNDES, via bancos estaduais, se endividou muito, usou esse endividamento para fazer uma rápida expansão, uma expansão por meio de aquisições de outras empresas, e aquisições que se revelaram, no fim das contas, muito ruins, muito mal feitas, mal sucedidas, que trouxeram pouco resultado. Então a empresa se endividou, se alavancou demais e não obteve o resultado esperado desse endividamento e foi por água abaixo. Então, ali, mais ou menos ali, um pouco já, alguns anos para frente, ela chegou ali no seu preço máximo, e dali para frente só caiu, e eventualmente em algum momento entrou em recuperação judicial. Nós até vamos ver aqui ao longo do vídeo como que foi essa evolução histórica dos preços. E aí, antes da gente retomar então a nossa análise aqui da Oi, por que essa empresa se tornou tão popular entre a sardinhagem, né, entre os pequenos investidores? Uma empresa bagunçada, zoada, endividada,
que eventualmente entrou em recuperação judicial, quase faliu, hoje está aí sobrevivendo, saiu da recuperação judicial, mas ela perdeu muitas coisas no caminho, né? O que era uma empresa de telefonia atuante em vários mercados, telefonia móvel, fixa, comunicação de dados. Hoje é essencialmente uma empresa de dados, é uma empresa de fibra ótica, ela teve que abrir mão de unidades de negócio, quer dizer, ela é uma empresa que saiu desse processo menor do que entrou. Então, por que a sardinhagem tem tanto apreço por essa empresa? O ponto é que os pequenos investidores, óbvio que não são só pequenos investidores que participam da Oi, tá? Mas ela se tornou muito popular entre pequenos investidores exatamente por conta dessa situação dela, né, que eventualmente levou aí à recuperação judicial, porque empresas bagunçadas, de forma geral, são aquelas empresas que têm potencial explosivo de crescimento caso se recuperem. Uma empresa boa, entre aspas, bem grande, aquela empresa estável, até meio chata, meio enfadonha, ela raramente vai dar aquela super corrida, vai dar aquela super valorizada. Ela vai andar devagar, consistentemente, mas devagar, e as pessoas não querem muito essa coisa de formar o patrimônio devagar, de ir lentamente. Ninguém gosta disso. O pessoal quer resultados mais rápidos, e eu entendo isso. Eu mesmo, em qualquer coisa que eu faço na vida, eu gosto de ter resultados rápidos sempre que possível. Só que eu aprendi que isso não dá, né? Ou pelo menos não dá para fazer sem se expor a altos riscos. Mas às vezes um pequeno investidor com um pequeno patrimônio, sonhando ali com a independência financeira rapidamente, acaba muitas vezes preferindo essas ações meio esquisitas, porque se der certo tem um potencial explosivo de crescimento. A questão é que raramente dá certo. No caso da Oi, por exemplo, claramente deu errado, só não deu mais errado porque ela escapou da recuperação judicial, então ela ainda tem, quem sabe, uma chance para o futuro. Mas muita gente vai, e tem muitas outras ações aí que a gente sabe que também caem nas graças dos pequenos investidores, inclusive algumas delas já foram comentadas aqui no canal, né, que tem exatamente a mesma característica. São empresas zoadas, bagunçadas, caóticas, que eu acho que nenhum investidor assim um pouquinho mais conservador, um pouquinho cuidadoso entraria nelas, mas no entanto um monte de gente entra, sardinhagem entra. Isso significa que é errado entrar nesse tipo de empresa? Não, não é errado nesse tipo de empresa, contanto que esteja dentro de uma estratégia. Por exemplo, euzinho aqui, né? Além de eu ser o host e editor-chefe, seja lá o que for aqui do canal Investidor Cético, eu sou analista de uma empresa, de uma research independente, uma casa de análise chamada Carteira do Investidor, que fica o convite aí para você conhecer. Nós trabalhamos com carteiras, fazemos carteiras sugeridas. E nas nossas carteiras não tem Oi. Então alguém pode estar perguntando assim, será que eu vou dar um call de compra em Oi? Não vou, tá? Até porque nós não temos call de compra em Oi aberto na carteira do investidor e pelo menos até o momento nunca tivemos, né? Talvez pode acontecer assim numa carteira de day trade, alguma coisa muito especulativa, mas em carteiras de alocação de investimento nunca tivemos, não porque a gente ache que a Oi é tóxica, radioativa, alguma coisa assim, mas porque as carteiras lá são carteiras que têm um perfil mais pendente para um conservador ou moderado. Então nós temos algumas carteiras mais agressivas, como por exemplo uma carteira growth de crescimento, uma carteira de small caps. Porém, a gente faz uma certa filtragem ali, quer dizer, não pegamos empresas que são endividadas, empresas que são deficitárias, mas tem investidores que podem fazer esse tipo de escolha conscientemente, inclusive, né, um perfil bem mais agressivo, de novo, porque a empresa bagunçada, se ela desbagunçar, ela tem um potencial de ganho muito maior, é um potencial de ganho explosivo. Então, investidores de um perfil mais agressivo, que saibam o que estão fazendo e que tenham alguma metodologia de controle de risco, por que não entrar na Oi? Tá?
É que eu, né, no meu perfil, tanto pessoal quanto profissional, eu acabo tendo uma preferência para não entrar nessas maluquices aí, né? Mas enfim, por conta disso ela acabou se tornando aí uma favorita aí da sardinhagem e inclusive gerando muitas angústias, né? Muita gente comprou aí ações da Oi recentemente, quando ela ainda estava bem mais cara e ela cai, como a gente vai ver, e as perspectivas de recuperação são meio também um pouco bagunçadas, né? Mas a gente não deve perder a esperança jamais, né? A esperança é a última que morre. Mas enfim, a Oi passou pelo processo de grupamento, 10 ações para 1 no dia 9, passando alguns dados fundamentalistas. Capitalização de mercado, 987 milhões, ou seja, ela encolheu, a tal ponto que hoje, por exemplo, pelos critérios de definição, de segmentação que a gente usa lá na carteira do investidor, ela seria uma microcap, nem uma small cap, ela é uma microcap. Tá? Uma empresa muito pequena, menos de 1 bi de capitalização de mercado. Em relação a múltiplos de valor, o PL, preço-lucro, é negativo. Quer dizer, a empresa que vem dando sistematicamente prejuízo, o preço por valor patrimonial da ação é negativo, o EV/EBITDA, que é um outro indicador de valor, de preço, né, de valuation, vamos dizer assim, ele dá positivo, mas ele tem essa vantagem por conta da fórmula dele, né? Inclusive o PL, por exemplo, ele não é usado para empresas, para tentar aferir valuation de empresas deficitárias, exatamente porque ele retorna números negativos. Então, nesse caso, alternativamente, um indicador de valor seria o EV, Enterprise Value, dividido pelo EBITDA, né? Lucro antes dos juros e impostos, depreciação, amortização, etc. Tá? Dá um valor de 12,12, que é relativamente barato, mas não é tão barato. Se tivesse abaixo de 10, poderíamos dizer, olha, tá barata. Mas não adianta estar barata e ser uma tranqueira, né? Uma empresa deficitária, uma empresa problemática em vários aspectos. Com relação à estrutura de capital e liquidez. Ela tem um endividamento gigantesco, tá? já conhecido aqui, né? Não temos muito o que dizer aqui, inclusive dando um número negativo, porque a dívida bruta dividida pelo patrimônio líquido é negativo, tá? Então vai dando um resultado negativo. Uma liquidez corrente que até que não é das piores, quer dizer, no curto prazo ela tem aí algum caixa para se segurar, né? Para segurar as pontas aí. Então vamos lá, né? Com relação a indicadores fundamentalistas, então não temos muito o que falar sobre ela. A gente sabe assim, uma empresa tem patrimônio líquido negativo, tem dívida, não dá lucro, não distribui dividendo. Tipicamente numa análise aqui no canal eu falo de dividendos, distribuição, dividend yield, ROI, retorno sobre patrimônio líquido. Nada disso se aplica à Oi. A análise fundamentalista da Oi acaba se tornando uma coisa muito fácil, muito simplificada por conta disso. Agora falando graficamente, também não temos muito o que dizer do ponto de vista gráfico, assim, quando se fala de entrada ou de setup, porque ela é um tobogã indo para baixo. Aqui na tela nós estamos vendo um gráfico anual em escala logarítmica. Tá? Então a gente vê que a queda fica um pouco mais suave. Tá? Então nós estamos vendo aqui o pico, né? Aqui o topo dela no ano de 2008 e dali para frente vai escorregando e vai indo até as mínimas, que é onde a gente está exatamente neste momento. E aqui tem um outro gráfico que dá uma visão um pouco mais dramática, né? Esse gráfico agora ele está em periodicidade mensal, não anual, ele está bem afastado e em escala aritmética. Então aqui a gente tem uma noção mais clara do que representou mesmo o tombo da Oi nesses últimos anos. Ela teve o seu preço máximo em 2008, e aqui eu tenho que chamar uma atenção de uma coisa. No começo do vídeo eu falei da questão do desdobramento, grupamento. Quando uma ação sofre esse tipo de ajuste,
né? Ou melhor, quando sofre esse tipo de evento corporativo, os preços históricos são ajustados. Eles são ajustados dali para trás para refletir essa nova realidade. Então, pelos valores que são ajustados pelo grupamento que aconteceu ontem, de 10 para 1, a máxima em 2008 é R$ 2.580. A Oi nunca esteve nesse valor. Esse valor é um valor ajustado para trás para refletir esse grupamento de ações. E hoje, né, o valor de fechamento aqui no momento, né, foi R$1,50 e alguma coisa, e a mínima dela, recente, é R$1,50. Então, a variação percentual da máxima para a mínima, né, quer dizer, o drawdown máximo da ação, desde que começou esse período terrível aí da empresa, chegou a 99,94%. Quer dizer, quem comprou ali no topo em 2008, fincou a bandeira ali, colocou a cereja do bolo, está com uma perda de 99,94%, virtualmente uma perda total, né? Até porque a recuperação disso é uma coisa muito difícil. Para recuperar esse valor, para chegar no preço máximo, a Oi vai ter que se valorizar mais de 170.000%. Ela pode se valorizar mais que 170.000%? Pode valorizar, mas é improvável que isso aconteça, e improvável que isso aconteça ao menos no curto prazo, tá? Então, só retificando aqui, ou só confirmando aqui, a máxima aconteceu em 2009, tá? Foi quando ela chegou no seu preço máximo e dali começou a cair. Uma outra coisa que eu estava fazendo nos vídeos de análise de ação aqui, que eu vou trazer aqui de volta, é a matriz de correlação. Então, a matriz de correlação é uma ferramenta onde a gente vê a correlação de uma ação qualquer, no caso a Oi, com outras ações do mercado, para a gente saber com quais que ela combina ou que ela não combina. Então, dando uma rápida explicação aqui. Essa matriz de correlação é uma matriz de correlação feita no Excel, com dados que vêm de uma ferramenta profissional que a gente usa na carteira do investidor, e ela está no Excel por uma questão de facilitar a visualização sua, inclusive. Então ela é feita de uma tal forma que as ações que têm uma correlação positiva, ou seja, aquelas que sobem junto e caem junto com a Oi, elas têm essa cor bem vermelho vivo, um vermelho bem forte, significa que a correlação é 1. O número 1 significa que anda juntinho. E o oposto disso, a correlação inversa, quando uma sobe a outra cai e vice-versa, ela é apontada aqui na matriz de correlação como uma célula verde. Quanto mais vivo, quanto mais forte for o verde, menor a correlação, ou digamos, maior a correlação inversa, o que significa que é uma boa ação para estar junto na carteira, para poder diluir o risco. Nesse caso, assim, o verde mais vivo assim, seria o mais próximo do -1, que é a outra extremidade. E para não fazer uma matriz gigantesca com todas as ações da B3, eu peguei as ações do índice Bovespa, do IBOV, ressaltando que a Oi não faz parte, e eu coloquei ela aqui. Então é uma matriz de correlação com as ações do IBOV mais a Oi. E aí nós vamos ver aqui com quem que ela combina e com quem que ela não combina, né? Afinal de contas, vai que você resolve aí fazer uma carteira, quem sabe é a carteira dos grandes micos da Bolsa, né? Que aqui é um mico de respeito, né? Quando falar Oi, estamos falando assim, pelo menos na situação atual que ela se encontra, é um mico do tamanho do King Kong, assim, né? Mas vamos lá. Então, com quem que a Oi não combina definitivamente? Aqui eu vou pegar aquelas ações com as quais ela tem uma correlação superior a 0,90, tá? Que começa a ficar bem próximo do 1, é uma correlação quase perfeitamente direta. Então a gente vê, por exemplo, que a Oi não combina com não combina com a CVC, tá?
Então CVC é melhor não colocar as duas na mesma carteira. Não combina com a Dexco 0,93, não combina com a Eco Rodovias, não combina com a Gol. Aliás, colocar Oi e Gol na mesma carteira também é tarja preta total, né? Não combina, vamos ver com quem mais aqui, com JBS, interessante, né? Quer dizer, uma correlação muito parecida com a JBS. Mesma coisa com a Marfrig, também, né, é razoável se a JBS está nessa situação. Pets, Qualicorp, vamos ver quem mais aqui, e até 0,90 são essas aí. E curiosamente nós não temos nenhuma ação com uma correlação inversa super forte, que seria uma correlação abaixo de menos 0,90. Nós temos algumas coisas próximas disso, Sabesp com menos 0,80, PetroRio com menos 0,75, quer dizer, poderíamos colocar elas juntas aí, não seria o ideal, né? Hipermarcas menos 0,81 e por aí, então não tem nada, né? Cielo menos 0,80, mas não tem nada super invertido, né? Uma coisa perfeitamente invertida. Enfim, mas para aqueles que quiserem aqui fazer uma carteira colocando a Oi na carteira, tá aí, tá? Enfim, então essa aqui são as correlações da Oi com as outras empresas do índice Bovespa. E agora, para conduzir esse vídeo aqui para o final, eu queria fazer então algumas observações. Qual é então o meu veredito técnico? Tá? Quando eu falo técnico, não é só de análise técnica, mas é como analista sobre a Oi. A Oi é uma ação complicada de uma empresa complicada. Aí eu não estou falando nenhuma novidade, eu estou dizendo absolutamente óbvio. Só que ela é uma ação que ela não se enquadra nas abordagens, nas estratégias comuns de investimento ou de trading. Então ela não se enquadra como uma ação de valor, não tem valor, né? Não se enquadra como uma ação de dividendos, porque não paga dividendos, não se enquadra como uma ação growth de crescimento, porque ela não cresce, pelo contrário, né? Ela só encolhe. Aliás, até como comentei aqui recentemente, hoje, pelos padrões e pelos critérios que a gente usa lá na carteira do investidor, ela sequer era uma small cap, ela virou uma micro cap. No caso dela, talvez fosse adequado chamar de micro cap. Mas enfim, menos de 1 bi, está encolhendo, né? Então ela não se enquadra nessas estratégias comuns e mesmo de base técnica também é difícil justificar, porque vamos pensar talvez num swing trade, num position trade para cima, comprado, ela vem caindo, ela não dá nenhum sinal gráfico, nenhum sinal técnico de estar fazendo alguma reversão ou alguma coisa do gênero. Mas então vamos entrar vendido nela. Complicado entrar vendido numa ação desse tipo, né? Que já caiu tanto e não tem tanto espaço mais para cair. Estamos falando de uma ação aí de valor de 1 e alguma coisa, 1,50 e alguma coisa, menos de R$2. Então começa a já não ter mais tanto espaço para baixo, já veio caindo em linha reta, fica até um pouco perigoso, né? Fazer uma operação vendida nela. Então não tem muito o que fazer. Ela é uma ação talvez para um investidor de um perfil muito específico, que aquele investidor é bem especulativo, que ele busca mesmo aquelas ações encrencadas, né, ações bagunçadas, com um potencial explosivo, caso ela dê certo. Então é o típico bilhetão de loteria. Quer dizer, quem vai investir nisso está comprando o bilhete de loteria. Do meu lado, né, se alguém me pergunta assim, de forma direta, é para comprar ou para vender? A minha resposta é nem uma coisa nem a outra. No meu filtro, ou nos meus filtros que eu uso na carteira do investidor e outras situações, ela nem entra. É como se ela não existisse para mim. Tá? Então, não é nem compra nem venda. Não há nada que justifica nenhuma coisa a outra. Porque comprar, não vou comprar. Tá? Não tem nenhuma justificativa para comprar, a não ser que eu fosse esse investidor de perfil especulativo, comprador de bilhete de loteria, que eu não sou, pessoalmente eu não sou, e os
clientes assinantes da carteira do investidor. Eu presumo que não são, pelo menos até o momento ninguém me pediu uma carteira de micos. Ninguém nunca me pediu um negócio desse, tá? Se um dia alguém pedir, eu posso até pensar no assunto, mas ainda assim eu teria uma certa resistência para fazer, porque é uma coisa que fica muito distante daquilo que eu estou habituado. E vender também é complicado, porque vender para ficar vendido a descoberto, como eu já havia comentado antes, assim, o espaço para baixo já começa a ficar um pouco restrito, tá? Então, a relação risco-retorno de uma operação vendida já fica muito desfavorável. E vender para quem está comprado já nela, né, já está no prejuízo, né, quer dizer, talvez a hora de vender já passou. A hora de colocar um stop loss aqui já passou, né? A não ser que você tenha comprado há pouco tempo, né? Mas para aquele sujeito assim que já está há anos assim vendo a ação virar pó ali na custódia dele, na carteira dele, né? Já não sei nem se faz muito sentido estopar. Então deixa aí para ver o que acontece, né? Quer dizer, o momento de vender para tentar gerenciar risco, né? Para tentar salvar alguma coisa ali já passou. Então não é nem compra e nem venda. Quer dizer, da minha parte é como se não existisse. Neste momento é uma espécie de ativo tóxico. Eu quero distância disso aqui, né? Pode ser que eu mude de opinião em algum momento? Claro, pode ser. Eventualmente a Oi se recupera, se torna uma empresa competitiva, fica boa, começa a apresentar aí bons fundamentos, começa a apresentar um gráfico minimamente operável. Se isso acontecer, aí eu começo a olhar para ela com outros olhos. Mas neste momento, isso parece uma coisa assim muito, muito, muito remota, muito distante. Então é isso, né? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha ajudado aí em alguma coisa, formar uma opinião, quem sabe, né? Para quem está pensando em entrar ou para quem já está dentro. E lembrando, faça o seu comentário, conta aí o que você acha da Oi, o que você acha de outros micos, de outras ações, de outras coisas aí do gênero, né? Fala um pouco aí sobre as suas estratégias. Lembre-se, muito importante, lembre-se que esse espaço é seu. Esse canal aqui é seu, né? É meu, eu apresento, eu trago conteúdo, mas ele é você que usa a informação aqui. Conta aí nos comentários o que você quer, que tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui no canal Investidor Cético, né? Com aquela pitada de ceticismo, que tipo de ativo ou ação você gostaria que fosse feita uma análise daquele jeito, né? Que é esse jeito aqui. E também não se esqueça aí, dê seu like se você gostou do vídeo, tá? Não deixe de compartilhar com seus amigos, principalmente aqueles que têm Oi na carteira, e a gente se vê num próximo vídeo.